Muito bem, meus amados irmãos, nessa manhã maravilhosa de segunda-feira que nós intitulamos Segunda do Dízimo, aqui está a palavra de Deus para nossa meditação, que tem como título O Homem de Deus e o Profeta Velho. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. Mas acontece, conforme o que nós queremos trazer aqui, é que há uma necessidade da gente procurar entender a palavra de nosso Pai Celestial. Assim vamos resumir esse trecho. O profeta que morreu por ouvir a voz errada. O homem de Deus. O homem de Deus. Aquele que prega a palavra é um profeta. Mas tem tantos profetas nesse mundo que se denominam profeta, e pouca gente fala de um texto como esse, porque o profeta que morreu por ouvir a voz errada foi exatamente por ele ouvir o profeta velho. Eu já preguei várias vezes aqui, falando da velha aliança, dos profetas velhos, e as pessoas parecem que estão tranquilas. A Bíblia, ela traz esse trecho e me confronta, portanto, ela conta que um homem de Deus foi enviado por ordem direta do Senhor. Ele tinha instrução bem nítida, clara, não comer, nem beber e não voltar pelo mesmo caminho. Essa era a instrução de Deus quando usava aquele profeta. Deus não deixou dúvidas. Ele foi, profetizou, viu milagres acontecer. Deus estava com ele. Viu a mão do rei secar, porque o rei levantou a mão contra ele. E ali ele restaurou através da oração. Havia poder naquela história dele. Havia poder naquela ida dele, saindo com a mensagem do Senhor. Havia confirmação, tinha unção de Deus, mas no caminho apareceu outro profeta dizendo que Deus tinha mudado a direção. Veja que Deus dá a mensagem, diz para ele não comer, não beber, para ele não vir pelo mesmo caminho. E assim ele fez. Mas vêm os filhos de um profeta velho, ouvem o que estava acontecendo, levam a palavra para seu pai, o profeta velho, e o profeta velho albardou o jumento, sai a caminho e encontrou o homem de Deus. Quando perguntou a ele, tu vem de onde? Eu venho aqui, a minha viagem, Deus me mandou eu vim aqui profetizar e tal, aconteceu. Estava lá sentado debaixo de uma árvore. E ele disse, vem para minha casa, nós vamos almoçar, comer, vamos beber. Ele disse, não, Deus não deixou eu fazer isso, a ordem de Deus é para mim não comer, nem beber, nem voltar pelo mesmo caminho. Sabe o que o profeta velho fez? A mesma coisa que estão fazendo esses profetas velhos aí. Ele disse, olha, você está enganado, eu também sou profeta. E Deus fala comigo. E Deus me mandou dizer para ti que tu tem que voltar comigo e comer, beber e voltar pelo caminho que tu quiser. Irmão, é a mesma palavra. Por isso que o Velho Testamento é simplesmente uma seta que aponta para o Novo. Essa história aqui está mostrando quando Jesus diz assim, curai o enfermo, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Essa é a palavra do Senhor. Aí os profetas velhos dos dias de hoje dizem, não, Senhor, não é assim, é 10%. Eu sou homem de Deus, da mesma palavra do profeta velho. Nós sabemos da Bíblia, nós conhecemos Deus, somos iguais a vocês, somos pessoas de Deus
e vocês têm que nos ouvirem. Caso contrário, não vão morar no céu. E aí o que acontece? Da mesma forma que aquele homem de Deus, que havia feito o trabalho de Deus, estava indo bem, teve com ele a infelicidade de se encontrar com um profeta velho. Muitos também hoje têm essa infelicidade. Deixa de andar com Jesus para atender o conselho dos profetas velhos. Os profetas que estão aí. Essa é a situação, que na verdade são pastores velhos. Até porque essa questão é muito complicada. Jesus disse ali, os profetas duraram até João, daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Mas eles se intitulam profetas, se intitulam homens da tribo de Levi, os levitas, os cantores, ainda estão lá no Velho Testamento. E dizem que são mais poderosos do que qualquer um outro. Tem eles 100 e poucos anos aqui no Brasil, são eles que são os profetas velhos, e tem a palavra. E fazem as pessoas que aceitaram Jesus, os homens de Deus, voltarem. E por isso, o que aconteceu? Você já parou para meditar o que aconteceu? 1 Reis 13. Observe, é que naquele dia, ele disse, Deus já tinha falado, mas ele permitiu que outra voz relativizasse o que era claro, quer dizer, uma coisa insegura. E morreu no meio do caminho. Meu Deus do céu! Meu irmão, você que está nos ouvindo, Deus fala para seu coração que você tem que pregar a palavra gratuitamente, você tem que viver o evangelho de Cristo, seguir os passos do Senhor. E tem muitos profetas velhos pela aí, dizendo que não, você tem que seguir, porque ele também tem a palavra. E o pior é que tem ainda pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus. Eu vou para qualquer igreja, aonde falar do nome do Senhor, ali eu estou. A ignorância, a brutalidade. Os próprios macumbeiros também dizem, eu te curo em nome de Deus. Ele fala em Deus. Nós temos que aprender a palavra, meus irmãos. Temos que orar humildemente e pedir a revelação de Deus. Saber onde nós estamos congregando. Saber onde nós estamos seguindo a Cristo. O homem de Deus fez o trabalho todo. Quando ele deu ouvidos à voz do profeta velho, o que aconteceu? Ele volta, chega lá, come, bebe e fica à vontade. Vem a palavra de Deus dizendo a ele, tu não vai mais ser sepultado junto com teus pais, tu vai morrer. Ele ficou ali, nem deu muitos ouvidos, porque muitos também não dão ouvido, a gente está dizendo para muitos aí, eles não acreditam. Ah, tem muitos que ouvem aí, não, eu sou da igreja do dízimo, da igreja do sábado, da igreja... Meu irmão, pelo amor de Deus, você vai morrer, não vai para o céu. É o que diz a Bíblia. Gálatas capítulo 4, versículo 30. Lança fora a escravo e seu filho, porque de modo algum herdarão com o filho da promessa. E aí é onde está a questão. Ele volta, no caminho, o que aconteceu? Um leão veio e matou, despedaçou. Depois ficou ali do lado, fazendo ali a sentinela. O leão, o jumento e o cadáver do homem de Deus que levou aquela mensagem, mas deixou de permanecer na voz de Deus para seguir a voz do profeta velho, do ladrão velho, do bandido velho. Essa é a questão, meu irmão. Por essa causa, nós nos empenhamos em pregar a palavra do Senhor. Morreu o homem no meio do caminho. Não foi o diabo que interrompeu o seu destino, não. Foi a decisão, a sua decisão de ouvir o que Deus tinha mandado ouvir, e ali ele não ouviu a mentira do profeta velho. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, o que Deus não tinha mandado ouvir, ele ouviu. Isso me ensina algo muito sério. Quando Deus fala,
não é para consultar opinião espiritual depois. Deus falou, simplesmente confirme lá na Bíblia. Está na Bíblia? Tá. Vamos em frente. Desde que seja com dois sentidos. É ou não é para os dias de hoje? Porque mesmo estando na Bíblia, tem que saber se é para os dias de hoje. Então, o discernimento não é ouvir todo mundo. Discernimento, glória a Deus, é permanecer naquilo que Deus já confirmou. Tem grande número de pessoas perdendo destino porque gostam de colecionar vozes. Essa aqui é a voz do pastor, essa aqui é a voz daquele pastor, esse aqui fala bonito, esse aqui é até mais bonito, ele é bonito. Meu irmão, faz vergonha. Mas chamado não se sustenta com influência, com boniteza de ninguém. Ele se sustenta com obediência. Essa é a palavra. O homem de Deus morreu, tudo por conta do profeta velho. No versículo 11, o profeta velho disse: eu também sou homem de Deus. Aqui está a palavra, volta comigo. Deus falou comigo. E tem gente aí dizendo que Deus falou com ele e não falou nada. Ele disse: sou homem de Deus igual a ti, e Deus me falou. É assim que eles falam também. Assim muita gente morre sem Cristo, tudo por dar ouvido à voz dos dizimistas, dos pastores ladrões, ou seja, pastores velhos, corruptos. Esta é a verdade. Por isso Jesus disse: as minhas ovelhas me ouvem, e não o estranho, porque não conhece a voz do estranho. Esse povo tem que aprender, eles têm que me seguirem, mas segundo a minha palavra. Porque ele disse: onde eu estiver, ali estão as minhas ovelhas. Meu irmão, nunca você deve ouvir a voz errada, ou seja, profeta velho, pastores velhos, ladrões velhos que tem pela aí. Pelo amor de Deus, tenha cuidado. Não é brincadeira, meu irmão. Nós vivemos um mundo cheio de problema. Pouca gente estão hoje a ouvir a verdade, porque até mesmo o nosso programa aqui, quando nós começamos a falar essas verdades, muitos dos que se dizem crentes, irmãos, vão se desligando. Ele não suporta a mensagem até o final, ele desliga. Quando a gente começa, se há uma mensagem que Deus está contigo, Deus vai te abençoar, Deus vai abençoar a tua família, tu vai enriquecer. Isso aí eles ficam, aparecem pessoas de todos os lados para ouvir. Mas quando a gente fala essas verdades, são poucas as pessoas que querem ouvir. Sabe por quê? Não querem mais ouvir a voz de Deus. A voz de Deus tem que ser ouvida, meu irmão. A voz do Senhor, estamos em pleno século 21, vivendo uma época difícil. Ora, morava em Betel um profeta. Seus filhos viram naquele momento e fizeram o profeta velho, seu pai, saber da história. E ele se interessou. Quando alguém ouve a nossa mensagem aqui, que fala para o profeta velho, pastor velho, ele se interessa simplesmente para tirar você do caminho de Deus. Isso é uma coisa triste. E tendo ido após o homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho e perguntou-lhe: és tu o homem de Deus que vier te ajudar? Respondeu ele: eu sou eu mesmo. Então ele disse: vem comigo à casa e come pão. Até que ele disse: não posso fazer isso. O profeta velho disse: eu também sou profeta. Come, eu sou profeta, que nem tu também. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faz por voltar comigo à tua casa para comer pão e beba água. Assim o homem voltou. Não é assim que você é enganado? Tenha cuidado com a voz do profeta velho. Eles chegam e dizem: olha, o Senhor me falou.
Vamos para cá, aqui que está a bênção, aqui a gente enrica. E as pessoas estão lá, ouvindo a voz do profeta velho. Igrejas que estão cheias, porque só quem enrica é o profeta velho, mas há uma promessa falsa. Eles dizem até que não creem em evangelho, que a pessoa não enrica. Que mensagem é essa? Promíscua. Ele diz assim, que a pessoa não tem nada, vive de miserável. Faz vergonha a situação hoje, como as pessoas estão vivendo falso evangelho e não dão crédito à voz do Senhor. Meus irmãos, eles estavam na mesa. Ele chamou ao homem de Deus, que vinha de Judá, assim diz o Senhor, porque foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor te deu, agora tu vai morrer. Vai se acabar. Meu irmão, é assim que eles querem. O prazer do profeta velho, o prazer desses pastores velhos que estão aí. Eu não digo velho de idade, eu digo velho da mensagem velha, do Velho Testamento. Eles levam a pessoa com o maior prazer para enganar, roubar o que a pessoa tem, e quando acabar sabe que essa pessoa não vai para o céu. Por quê? Porque deram ouvido à voz do profeta velho. O que aconteceu com o homem de Deus? Ele era homem de Deus, morreu. Ele morreu, está escrito aqui na palavra de Deus. Mas voltaste, ele disse assim, então comeste pão, agora pronto. Essa é a situação. E havendo ele comido, bebido, este, pois, foi-se, e um leão o encontrou no caminho e matou. O cadáver ficou estendido no chão, no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava ali junto ao cadáver. É o funeral. Funeral do desobediente a Deus é um leão, é um jumento. Funeral daquele que não quer Deus hoje, ah, meu Deus do céu, é uma coisa complicada, meu irmão. Passando por ali alguns homens, viram o cadáver estendido no chão, o leão que estava ao lado. Foram, pois, e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Quando o profeta velho ouviu aquilo ali, estava sabendo que se tratava, então foi rebelde à palavra do Senhor, por isso que ele morreu, assim ele disse. Assim é o que as pessoas estão dizendo. Ah, isso aí é um povo ruim, tão desviado, não prega a palavra, quem prega somos nós somos verdadeiros. Um bando de corruptos, usando a palavra de Deus para enganar as pessoas, e as pessoas dando ouvidos. Porque se você pegar bem aqui na avenida, Ministro Petrônio Portela, colocar um sanfoneiro com uma garrafa de cachaça e chamar muita gente ali, vai muita gente. Se você chamar também outro tipo de pessoas, um crente de outro lugar, arma um palanque bem aqui para cantar e pregar mentiras, pode ter certeza disso, que ali eles vão também. Muita gente vão ali. Mas, portanto, vamos colocar uma caixa de som ali. Vai eu pregar o outro para ver se ajunta a gente. Ninguém quer ouvir a verdade. O povo gosta mesmo de mentira. O povo se corrompe. O povo diz que quer ir para o céu, mas não quer, porque as suas obras denunciam. As suas palavras denunciam quem são eles. Por isso, meu irmão, segundo a palavra de Deus, fique nas palavras de Jesus Cristo, o profeta de todo profeta, Jesus Cristo. Ele disse, expulse o demônio, cure o enfermo, limpe o leproso, de graça recebeste, de graça dai. Fique com Jesus, não fique com o profeta Malaquias, não fique com o Velho Testamento, não fique com o profeta velho, que está em igrejas que são eloquentes, que tem as mensagens com a hermenêutica. Ah, aqui tem hermenêutica, aqui tem teologia. Não fique com esses ladrões, não. Fique com Jesus, leia a palavra de Deus, venha para a missão pentecostal. Aqui nós somos sinceros, nós estamos aqui com 24, dentro de 25 anos pregando a palavra de Deus. Não tem nenhum homem aqui dentro dessa cidade que possa dizer assim, o pastor Bibi roubou fulano, tirou dinheiro de fulano, recebeu dízimo de fulano. Nenhum. Por quê? Pode até falar, porque falar, agora provar é diferente. E pode perguntar a qualquer um da nossa igreja se eu tenho feito isso. Não, todos vão dizer que não. Por quê? Porque é a verdade. E eu vivo aqui, trabalhei, hoje sou aposentado, graças a Deus,
vivo do fruto do meu trabalho, das minhas mãos, como diz o Salmo 24. Senhor, quem subirá ao teu santo monte? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. É assim que a gente vive. Não recebo nada dos irmãos e estou sobrevivendo pela misericórdia de Deus. Irmãos, nós vivemos a verdade, estamos anunciando a verdade e temos aqui a palavra para discutir qualquer assunto com qualquer teólogo sobre dízimo, sobre qualquer assunto que ele achar que a gente está errado. Estamos aqui prontos, é um desafio para pregar a palavra, porque nós não somos profetas velhos, não. Nós somos homens de Deus. Esses profetas velhos, eles não são dignos de nós recebermos a sua palavra e dar crédito a isso. Deixe o profeta velho de lado, abrace-se com Jesus e viva a palavra do Senhor. Glória a Deus. Ore conosco. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui falando a palavra. Que o Senhor abençoe todos aqueles que estão nos ouvindo e que todos eles sejam livres desses profetas velhos. No nome de Jesus te peço e te agradeço. E você que ora, diga amém. Que Deus abençoe e nos guarde hoje e sempre.